Oi, eu sou o Henrique, e isso é uma galinha. Nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar o que essa galinha tem a ver com as cobranças ilegais que o governo vem fazendo nas contas de energia elétrica. Eu tenho absoluta certeza que você já ouviu falar essa frase. De grão em grão a galinha enche o papo. Eu sinto te dizer que essa é a mais pura verdade. E nesse cenário, a galinha é o nosso querido governo. E os grãos são os milhares de reais dos pagamentos indevidos que milhões de brasileiros vêm fazendo todos os meses. Para você entender melhor o que eu estou falando, assista a essa reportagem rapidinho. Tem imposto sendo cobrado a mais na conta de luz que a gente paga e tem morador da região que já ganhou a causa na justiça. Responde aí, quando você recebe qualquer conta na sua casa, você costuma analisar as tarifas e impostos que são cobrados? Só vejo o valor e pago só. Como eu não entendo, eu moro sozinho, não entendo muito, então passa despercebido, eu pago e pronto. Pois é, ninguém vê, nem reclama e o dinheiro vai embora. Mas o prejuízo está saindo do seu bolso. Nas contas de luz, o governo está cobrando o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de praticamente tudo, quando por lei só poderia cobrar do consumo. A lei é clara em dizer que só existe a cobrança do ICMS quando nós falamos sobre tarifa de consumo. Por conta desse fato, existe essa diferença aí variável em torno de 12% a mais ou menos 30% da conta, dependendo da situação tarifária, no que se refere a esse erro em favor do Estado. Vamos usar esta conta como exemplo e arredondar os valores para facilitar. A fatura é de quase R$1.000. O ICMS cobrado aqui incluiu, além do consumo, outros valores, como a tarifa de uso do sistema de transmissão, que costuma ser o segundo valor mais caro da conta. Para resumir, o ICMS cobrado nesta conta foi de R$243. Mas, pelo cálculo do advogado, não era para chegar nos 100. Ele explica que o cálculo deveria ser feito apenas em cima do consumo, que neste caso foi de R$350. Isso daria uma diferença de quase R$150 na conta. Foi por isso que a empresária Regina entrou com a ação na justiça em maio e agora saiu o resultado em primeira instância. Regina já pensa em entrar com a mesma ação para a conta de luz do comércio dela. É uma coisa assim que é nossa por direito, então a gente não está tirando de ninguém. Então eu acho que isso é que vale a pena, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, né? O advogado explica que o Estado recorre automaticamente em todas as instâncias. Na maioria dos casos, o consumidor ganha e o Estado tem que pagar a diferença com juros e correção. Vale lembrar que o processo serve para duas coisas. Num primeiro momento, para que o consumidor deixe de pagar esse valor a mais do ICMS. E num segundo momento, para que ele possa receber os 5 últimos anos relacionados a esse fato. Como você pode ver, nós estamos literalmente engordando uma galinha gigante por anos após anos. E o pior, sem saber disso. Logo que eu descobri que estamos mais uma vez sendo enganados pelo governo de forma tão descarada, eu não pensei 2 vezes e procurei um advogado para saber como é que eu poderia ter o meu dinheiro de volta. Afinal, eu não devia aquele dinheiro e mesmo assim eu paguei. A boa notícia é que eu poderia pedir na justiça a restituição dos valores que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos e seria restituído com correção monetária. Ou seja, o governo teria que me devolver tudo. A má notícia é que eu teria que pagar entre 25% a 30% do valor da restituição para o advogado entrar com a minha ação. Eu te confesso que eu não fiquei feliz com isso, não. Afinal, eu já tinha sido enganado, paguei uma conta que não devia e para receber o meu dinheiro de volta, ainda por cima eu teria que pagar uma boa parte para um advogado. Achei muito injusto isso. Bom, o advogado não tem culpa disso, né? Afinal, é o trabalho dele. Mas eu decidi estudar mais sobre o assunto antes de assinar um contrato que me faria perder de 25% a 30% do meu dinheiro. O fato é que eu tinha descoberto essa informação e todos ao meu redor não sabiam disso. Então eu comecei a falar para todo mundo sobre esse direito, para alertar. Até que num almoço de domingo, na casa dos meus pais, quando eu comentei sobre o assunto, dando a minha opinião, dizendo que eu acho o maior absurdo, o meu primo, que é estagiário numa advocacia, respondeu: verdade, tem muita gente procurando o escritório para entrar com a ação de restituição do ICMS. Ele contou um pouco sobre o processo e vagamente como eles faziam tudo isso lá. Logo após o almoço eu não aguentei e chamei ele para conversar na varanda da casa. Foi quando eu enchi ele de perguntas sobre como era exatamente o processo que teria que ser feito. Enfim, eu queria saber literalmente de tudo.
E ele foi me explicando como eram os procedimentos, como faziam no escritório que ele trabalhava, até que ele me falou algo que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha.